Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com Francimário Vitor dos Santos, doutor em Ciências Sociais pela PUC Minas. O tema do Religare de hoje é reinados. Bem-vindo, Francimário. Olá, Flávio, muito obrigado pela oportunidade. Saúdo a todas as pessoas que assistem, que vão assistir o programa, né? Muito obrigado pelo convite. Uma alegria receber você aqui. Procure pelo Religare Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast. O termo de busca que você vê no seu vídeo é @Religare Conhecimento e Religião, tudo junto, sem acento. Inscreva-se nos nossos canais, acompanhe, curta, compartilhe as nossas entrevistas. Francimário, uma das questões da sua pesquisa que norteia o modo como você pesquisou a questão das festas de reinado, lá em Santo Antônio do Monte, em Araújos, no centro-oeste do estado de Minas Gerais, é a categoria Economia de Festa. Eu gostaria de começar a conversa por aí. O que é isso, fazer uma pesquisa pensando em economia de festa? Isso mesmo, professor. Primeiramente, eu gostaria de salientar que essa categoria foi uma sugestão da professora Candice, né, que foi minha orientadora e foi uma grande incentivadora para que eu pudesse trilhar trabalhando com essa categoria Economia das Festas, né? Como se trata de um trabalho, de uma pesquisa que foi um estudo comparativo entre dois municípios onde acontece festas de reinado, a ideia de usar essa categoria era para entender quais eram os fluxos, sejam eles que exigem financeiros ou outros recursos, como parcerias, conexões, cooperação, que eu fui percebendo ao longo da pesquisa a existência dessas relações entre os congadeiros, reinadeiros e reinadeira dos dois municípios, né? Sim. E aí, à medida que a gente foi avançando com a etnografia, isso foi cada vez mais ficando claro e a categoria Economia da Festa acabou sendo uma linha, uma espinha dorsal de toda a construção da tese. E conta pra gente, você, potiguar, como é que foi esse contato com esse modo de festejar, né, ali na região, como eu já mencionei, você falou também, né? Santo Antônio do Monte, Araújos, como é que foi essa sua experiência, essa sua inserção como pesquisador nessas festas? Então, eu costumo me dizer que eu sou do mundo, né? E aí, em 2011, eu morava em Brasília, e aí, a partir de amigos, eu fui a Santo Antônio do Monte e estava acontecendo o reinado, né? No mês de julho. E eu fiquei, com a estética da festa, eu fiquei, assim, muito muito fascinado pela estética, pelas performances. E aí voltei para Brasília e sempre mantive contato com Santo Antônio do Monte e voltei definitivamente para morar em 2014, quando eu fiz um processo seletivo no centro universitário lá em Formiga e passei a lecionar, né? E aí, eu nem preciso dizer que a partir de 2014 foi esse mergulho para entender essa festa grandiosa, inicialmente em Santo Antônio do Monte, mas já nesse período, como flanando, eu já comecei também a visitar as festas de Araújo e comecei a perceber assim conexões e diferenças assim que era uma coisa assim muito interessante de se pensar uma pesquisa mais aprofundada. E aí, em 2017 eu entrei no programa de doutorado das Ciências Sociais da PUC, quando realmente me dediquei a pensar, investigar as duas festas. Sim. Quando eu fiquei sabendo da sua pesquisa, né, do livro que depois foi publicado a partir da sua tese,
fiquei assim, muito instigado, porque como eu moro ali na região, né, pertinho de Santo Antônio do Monte, conheço também Araújo, estou morando em Japaraíba, que você me contou que teve a oportunidade também de conhecer. Fiquei lembrando também da minha experiência de conhecer as festas, de ver as festas acontecendo. Agora, conta para nós dessas festas que você viu, né, que te chamaram tanto a atenção. Como é que você apresenta essas festas de reinado e de congado ali de Santo Antônio do Monte e de Araújos? Então, esse processo, a metodologia da comparação que eu trabalhei foi partir, estudar a festa de reinado em Santo Antônio do Monte e, a partir dela, ver as características que se aproximavam ou não do reinado de Araújo, né? Então, o foco maior da minha investigação foi Santo Antônio do Monte, e a partir daí eu fui percebendo elementos que tinha essa conexão. Por exemplo, na década de 30, nos depoimentos que eu consegui apurar, foram levados para Araújo grupos, né, que os congadeiros se referem a ternos ou congadas, né, para se apresentar em Araújo. Então, esse foi o fato principal para que todo o estudo começasse a ter esse diálogo mais próximo com Araújo, né? Tinha umas coisas... a gente pode pensar que a reivindicação dos participantes da festa de reinado em Santo Antônio do Monte, ele remete a essa reivindicação da tradição. É porque a gente ainda mantém tal coisa, e na outra cidade já tem uma espécie de festa que foge da tradição. Então, esses elementos, esses diálogos foram me instigando a cada vez mais mergulhar nesse universo, né? É claro que a festa de Araújo, hoje, ela, em termos rituais, ela depende não só das guardas, das congadas de Santo Antônio do Monte, para fazer sua festa, como de outros municípios próximos. Porque em Araújo, só existia 3 ternos de congadas, enquanto que Santo Antônio do Monte tinha 23. Então, há uma cooperação nesse sentido de os organizadores da festa de Araújo sempre disponibilizar ônibus para levar os congadeiros e congadeiras de Santo Antônio do Monte para a festa de Araújo. Então, isso foi muito interessante perceber que é um dos elementos do que eu chamo de economia da festa, não necessariamente a questão financeira. Sim. Uma questão que eu fico lembrando a partir da minha experiência, né? Desculpa aí fazer esse diálogo também com o que eu conheço, que eu vejo assim, acontecer lá no dia a dia ali na região. É uma longa preparação, uma preparação muito detalhada para a festa acontecer. Você teve a oportunidade de acompanhar como é que se faz o planejamento dessas festas? Sim, Flávio, tive, e foi o que me deu mais prazer nessa jornada, né? E aí você falou aí das reuniões, eu costumo dizer que a festa seguinte ela já começa no meio da festa que está acontecendo, né? Olha. Por exemplo, a gente tem no sábado e no domingo, que são os dias maiores, o coroamento ou a coroação dos reis e rainhas que vão patrocinar a festa do ano seguinte. Então, isso já é um processo aí de construção. Mas a minha entrada, eu lembro que em 2014, eu meio que estrangeiro ainda na cidade, os mineiros olham muito assim, o que você está fazendo aqui, você é filho de quem? E eu, com a cara e a coragem, eu fui para assistir as reuniões da Irmandade, né? E aí eu fui pela cozinha, né? E na cozinha acontecem muitas conversas que foram importantíssimas para a construção da pesquisa, né? E aí botando a mão na massa mesmo, acordando às 4 horas da manhã para cozinhar aqueles toneladas de alimento para servir para os cortes durante de almoço e jantar, né? Que são várias equipes que se revezam e eu nesse meio, né? E aí
minha entrada na festa foi isso, né? Então eu tive Sim, essa, mas isso não me impediu também de acompanhar os ternos durante sim, os rituais que eles sim, sim. fazem na cidade, né? As visitas, os cafés da manhã. Então, a Irmandade de Santo Antônio do Monte, ela tem uma estrutura uma estrutura assim invejável, né? Tem um galpão com a cozinha industrial que permite aos festeiros é, levar o alimento e usar isso tudo Sim. para fazer as oferendas, né? Para que são os alimentos que, obviamente, foram fruto aí de pagamentos de promessas. Francimário, como é que são escolhidas as pessoas que vão ser responsáveis por conduzir as festas? Então, é uma engenharia, eu costumo dizer que é uma engenharia a organizar gerir essa lista, né? Porque na verdade existe uma lista, porque ao contrário de Araújo, os festeiros são vitalícios. Ah, sim. E Santo Antônio do Monte, eles são flutuantes, eles pagam as promessas, dão um nome nessa lista e esperam, né? Eu lembro que em 2018, 2019, havia uma lista de espera de 72 pessoas para receber as coroas, né? Para serem festeiros, né? E aí só são 12 festeiros por ano. E isso foi uma reformulação feita para ver se a lista andava, né? E aí, essa lista, ela é isso, né? Então, é uma demanda muito grande por participar da festa, o que eu considero isso muito interessante do ponto de vista do patrocínio da festa, porque isso significa que tem pessoas interessadas em patrocinar a festa, ou seja, patrocinar, que eu digo, porque fizeram uma promessa, foram atendidas pelos santos reinadeiros, né? E aí, em troca, se candidatam para essa lista para gerirem e dar alimento para os Sim. congadeiros nos dias dos festejos, né? Então, eu costumo dizer que, em termos de recurso financeiro, a festa está muito bem obrigada. E o poder público, ele participa também da elaboração das festas? Participa, participa. Há uma transferência de recursos, não muito, do ICMS cultural para o reinado, né? Mas isso não dá conta de atender todas as demandas que são necessárias para a viabilidade da festa. Porque não só são o alimento, né? São outros recursos que precisam serem contratados, né? E aí, gente, a Irmandade faz vários eventos, almoços beneficentes, com comidas de reinado, ou seja, o tutu, que é o prato principal da festa, todas aquelas guloseimas. E aí a comunidade toda participa desses almoços, né? E também faz, se não me engano, 2 festivais de truco durante o ano, Para ajudar. justamente para arrecadar Sim, fundos para. E aí tem os patrocínios das empresas locais também, né? também. Das empresas de Sim. fogos. Então, uma coisa que me chamou a atenção agora, pelo que você disse, existe um cardápio próprio para a festa? Você falou, tem a comida do reinado. Existe, Que cardápio é esse? existe, Conta para nós. existe. Eles reivindicam a questão da tradição para o alimento, né? Que são os pratos principais, são tutu e pelota de carne, né? Aí depois vem os acompanhamentos, arroz, aquele macarrão que é grosso, que tem um furinho, que é uma delícia, enfim. Porque teve uma época que meio que descaracterizou, introduziram algumas comidas de festa que não eram essas comidas trazidas de uma ancestralidade, né, do povo negro, que foram quem inicialmente construíram aí os festejos de reinado. E aí, mas é basicamente isso. Sim, Araújo tem essas comidas também, mas já introduzida outros alimentos nessa linha mais, digamos assim, que fogem dessa comida que era servida lá nos primeiros reinados, né? sim, Então é algo que eles também reivindicam essa tradição sim, do alimento.
sim, E uma coisa interessante, que eu já cheguei aqui nesse ponto da ancestralidade, sim, é mostrar como que o reinado ele tem fortemente essa participação e essa tradição que vem que é mantida da população negra de Santo Antônio do Monte, né? Então, se a gente vai ver aí nos primeiros escritos, que não são muitos, a gente vê que as primeiros reinados ele acontece isso antes da década de 40, quando há aquela proibição, né? Aquela higienização. Era feito por pessoas negras da zona rural que habitava Santo Antônio do Monte. Então, teve um caso muito interessante quando nos meus primeiros visitas ao reinado, é que transitando pela cidade eu quase não via pessoas negras, né? E aí nos festejos de reinado, nos 4 dias, a cidade fica muito povoada de pessoas negras, né? E depois, com a convivência, eu fui ver que realmente Santo Antônio do Monte tem uma população significativa de pessoas descendentes de africanos, mas que estão no dia a dia no cinturão da cidade, na na periferia, né? periferia, né? Então, isso me chamou muita atenção, né? E aí, como eu andava muito pela cidade, eu acabava chegando nas pessoas realmente que tinha familiares que participavam do reinado antes da proibição da igreja, na década de 40, que já eram bem idosos, mas que eu, inclusive, é esse tópico da tese que eu trabalho, com os Sim. irmãos congadeiros, que são 3 irmãos. Infelizmente, 2 já faleceram, o seu Geraldo, que faleceu quase 100 anos, estava lá ativo no reinado, seu Otaviano e seu filhinho, né? Que foram assim, nossa, de uma generosidade que eu nem posso descrever. Sim. E na sua pesquisa, Francimário, como a gente falou, né, que gerou o livro que a gente mostra aqui para você enquanto você acompanha a nossa conversa, você teve oportunidade de perceber mudanças, alterações no processo da festa? Quer dizer, a festa de hoje, né, ela conseguiu manter essa tradição, você vai sempre e volta, né, na questão da tradição, você falou agora há pouco do tema importantíssimo da ancestralidade, mas ao mesmo tempo você também chegou a falar de algumas mudanças aqui e ali. Como é que é a situação hoje em relação às festas de antigamente? Então, e também é um tópico do meu livro, né, que Sim, está lá e foi muito também inspirado no diálogo com a professora Candice, que trabalha com mobilidade. Eu posso afirmar que o grande desafio em termos de mudança do reinado de Santo Antônio do Monte é com relação ao crescimento da cidade. Porque, e aí os mais velhos reforçam muito, como antigamente, na minha época de juventude, era muito aqui no centro, então a gente ficava aqui no centro e visitava todas as pessoas aqui nesse circuito da igreja, da sede da Irmandade. Só que com o crescimento da cidade, a partir da década de 70 e 80, essas pessoas, o reinado teve que também acompanhar, porque os festeiros estão distantes, e aí demanda mais tempo dos grupos visitarem, as pessoas que convidam para café também, e isso já usa, por exemplo, transporte de ônibus para fazer esse transporte, que antes era a pé, né? O cortejo dos cortes fazia essa visita a pé. Então tem esse grande desafio que porque é tudo muito cronometrado. Você tem horário para cada grupo entrar para almoçar. Então, antes disso, eles têm que fazer essas visitas, né? Então, o desafio é como fazer com que essas visitas aconteçam e eles cumpram esses horários. você observou lá em Santo Antônio do Monte ou em Araújos um processo de branqueamento da festa? Ou um movimento nessa direção? Ou pelo contrário, lá eles conseguem garantir, né, a tradição, a ancestralidade e uma festa vinculada à cultura, né, das pessoas negras que estiveram escravizadas? Então, como eu disse, no período de reinado, essas pessoas
as pessoas negras, elas ocupam esses espaços, né? Então, eu vejo muito isso em Santo Antônio do Monte, principalmente nos ternos que a gente pode dizer que guardam os fundamentos do reinado, como, por exemplo, os moçambiques, que reivindicam e que tem e que ocupam essa posição realmente de guardiã, porque a história do reinado ele vem do Moçambique, né? Pelo menos lá em Santo Antônio do Monte, que foram as outros cortes, isso é a história mítica, né? Que dos outros cortes foram Nossa Senhora aparecia em algum rio, em algum local nesse sentido, e o senhor de escravo chamava os catupés, outros que não tinham essa relação com... Sim. Não eram formados por pessoas pretas, e a santa, pegava a santa, levava para a igreja, e no outro dia a santa estava no local. Então, ele levou o Moçambique, né, com os negros acorrentados, e eles trouxeram para a igreja, e a santa fica lá definitivamente, né? Tanto é que as gungas atadas às pernas dos moçambiqueiros, ela faz referência a esse barulho das correntes, né? Francimário, muito obrigado pela sua participação aqui, parabéns pela sua pesquisa, parabéns pelo livro, né, que pode ser acessado através do site da editora PUC Minas. A gente vai deixar o endereço aqui, o link para o pessoal acessar o pucminas.br/editora. Nós somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado e doutorado através da página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na semana que vem. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare Conhecimento e Religião.